Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Ranieri, e eu queria fazer uma breve introdução ao meu projeto. O nome do meu projeto é o Complexo Imidazol Glicerol Fosfato Sintase para a bactéria termofílica Thermotoga maritima, cinética da dimerização e termodinâmica da estabilidade térmica. Eu faço parte do laboratório de enzimologia do Instituto de Química. Meu orientador e coordenador do nosso laboratório é o professor Sandro Marana. Tá? Nosso laboratório ele tem como objetivo a identificação e a caracterização das bases moleculares de algumas propriedades enzimáticas, como especificidade e termoestabilidade também. Os processos mais comuns no nosso laboratório são a produção e purificação de proteínas recombinantes, a mutagênese sítio-dirigida, ensaios enzimáticos, análise de estruturas proteicas como redes e estruturas quaternárias. Tá? O meu projeto, ele está baseado no complexo IGPS. Tá? IGPS, P no lugar de F em inglês. Esse complexo da bactéria Thermotoga maritima. Esse complexo ele é formado por duas proteínas, a proteína RISH e RISF. Ambas são proteínas termoestáveis, tá? Por quê? A Thermotoga maritima, que é a bactéria em que essas proteínas são expressas, é uma bactéria termófila, que vive em águas quentes, em fendas vulcânicas. Esse complexo, ele é muito importante na via de síntese tanto de purina quanto de histidinas, tá? Aqui são as reações que são catalisadas, mas devemos também ter ciência de que o IGPS é uma holenzima, ou seja, faz com que essas enzimas tenham em si as suas propriedades enzimáticas quando elas formam o complexo. Esse complexo ele é uma estrutura quaternária, que é uma junção de duas estruturas terciárias. Vamos fazer uma pequena observação sobre a RISF. A RISF ela é uma enzima extremamente termoestável. Ela tem uma estrutura terciária com forma de barril TIM ou barril beta-alfa. Por quê? Esse barril é feito de 8 motivos beta-alfa. Então a gente tem fitas beta e juntas com dupla hélices, tá? E aí a gente forma aqui uma grande folha beta e as alfa-hélices formam algo parecido com o que seria um barril. Tá? Inicialmente achava-se que esse domínio era único, mas com estudos mais profundos acabamos descobrindo que evolutivamente foi uma fusão entre proteínas meio barris, que seriam metade de cada um. Essa parte em vermelho com a parte em azul. Tá? O sítio catalítico está localizado na extremidade C-terminal do barril. E ela tem uma estabilidade extraordinária. A proteína é extremamente estável, com uma meia-vida de 116 anos a 40 graus Celsius. Muitas proteínas têm uma meia-vida, assim, muito pequena. São extremamente sensíveis de se trabalhar. Uma coisa que não acontece com a RISF. Essa estabilidade, ela é atribuída aos clusters ILV, né, que são os clusters de isoleucina, leucina e valina. Esses aminoácidos, eles são hidrofóbicos e eles interagem entre si por interações hidrofóbicas. Essas interações hidrofóbicas, elas formam esses clusters e fazem com que o interior desse barril seja inacessível pelo solvente. Então, desacelera demais a cinética de desdobramento da proteína, que seria de desnaturação e quebra dessa
estrutura terciária. Partindo para outra subunidade do complexo IGPS, a gente tem a RISH, que ela tem uma atividade enzimática dependente da ligação dela com a RISF. Tem uma estrutura em arquitetura de sanduíche alfa-beta-alfa, que também não necessariamente é o que faz com que ela seja tão estável, mas ela também é estável termicamente. O ponto-chave aqui é a interação dela com a RISF. Tá? Voltando aqui no primeiro slide, perceba que aqui a gente vai observar os triptofanos que a RISF e a RISH contêm nas suas estruturas. O único triptofano que está na RISH, ele está na interface de dimerização. Então, quando há a formação do IGPS, esse triptofano ele é enterrado na interface. Então, ele não vai interagir com o solvente, com o meio, da mesma forma que o triptofano da RISF, que está aqui exposto, vai estar. O que acontece? A gente vê uma diferença na fluorescência intrínseca do triptofano. O aminoácido triptofano tem uma fluorescência intrínseca que pode ser monitorada. Então, a gente consegue perceber uma diferença quando há uma formação do complexo IGPS. Partindo para o estudo da termoestabilidade da RISF, o objetivo do projeto é investigar o papel de resíduos-chave na estabilidade térmica da proteína RISF. Veja aqui nessa imagem C que a gente está tratando a estrutura da RISF como uma rede de interação de resíduos na estrutura dessa proteína aqui. O método que será utilizado é de RMN, de ressonância magnética nuclear, para medir a troca de hidrogênio deutério da proteína selvagem e de três mutantes, que aí é a Y182A, F210A e V140A a 70 graus, que já é uma temperatura alta. O que acontece? A gente vai, basicamente, monitorar o desdobramento da RISF conforme o tempo passa e comparar ela na sua forma selvagem e ela nas suas formas mutantes. O que são essas formas mutantes? Aqui tem uma mutação sítio-dirigida em um aminoácido em cada uma dessas proteínas. Aqui, por exemplo, na posição 182, a gente tem um Y, uma tirazina. E aí, quando ela está mutante, a gente trocou por alanina. Aqui a gente tem, na posição 110, uma fenilalina, que é trocada por uma alanina. E uma valina, que está na posição 140, que é trocada por uma alanina. Então, a gente vai entender qual é a alteração desses resíduos centrais e como eles afetam na estabilidade térmica da RISF. Tá? Outra parte do meu projeto se foca no mecanismo cinético de formação de GPS. Tá? A gente não tem conhecimento sobre como essa estrutura quaternária é formada entre as duas proteínas. Então, a gente não sabe se é simplesmente algo aleatório, tá? Então, existem dois extremos. Ou ela pode ser um modelo ou outro, mas também ela pode estar ali no meio, tá? Então, essas interações proteína-proteína, há uma mudança conformacional quando há essa interação, tá? São classicamente descritas por dois modelos, que é a seleção conformacional, uma conformação correta, existe antes da ligação, e o ajuste induzido, a mudança ocorre após a ligação. Então, imagine, essas conformações, essas proteínas que têm a sua estrutura 3D, nem sempre vão estar com uma conformação, com um formato perfeito ou mais ideal para formar
aquela ligação entre uma proteína e a outra. Então, existe uma necessidade de mudança conformacional. E aí, a seleção conformacional seria: essa enzima, primeiro, ela vai mudar, de conformação, então ela vai se ligar a outra proteína, que aí seria a seleção conformacional, que então a segunda proteína só se liga a ela se ela mudar de conformação e chegar na conformação correta, tá? E também existe o ajuste induzido, que é quando ela se liga, mesmo não estando na conformação mais correta possível, se liga à segunda proteína e conforme elas se ligam, há um ajuste para que para que essa enzima fique na sua conformação correta após a ligação, tá? O objetivo específico é avaliar a cinética dessa ligação e dizer se é seleção conformacional ou ajuste induzido ou algo no meio ou algo diferente, tá? A metodologia é usando Stoppard Flow, que é uma máquina que faz a medição da diferença de fluorescência na, na, na formação do complexo em tempos muito pequenos, tá? E a fluorescência que a gente vai monitorar é a fluorescência intrínseca dessas proteínas que vem através do triptofano. Eu não acho que é isso aí.